nous allons recevoir le député Sapinala Adriano. Vous pouvez rentrer. Obrigado a todos. Vamos assim receber o nosso deputado Adriano. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada a todos pela paciência. E pedimos que voltamos ao nosso conselho. Obrigada. E passo assim a palavra ao nosso representante, vinda de Deus. Nós estamos Boa tarde a todos. Não, boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês têm fome ou cansados? Boa tarde a todos. Boa tarde. Viva Angola. Viva. Viva a África. Viva. Viva a África. Viva. Viva Angola. Viva. Viva a memória do saudoso Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Viva. Não, viva a memória do saudoso Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Viva. Viva a UNITA. Viva. Viva o presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Viva. Viva a UNITA. Viva. Sim, senhora. Eu sinto que há uma energia chegando, né? Primeiro quero tecer os precisos agradecimentos a todos que corresponderam ao nosso convite. Sei que tiveram muita coisa a fazer, mas o calendário programaram e deram privilégio em resolver o problema do povo. Eu acredito que sair do país não é sinônimo de tirar o país dentre nós. Esta é a prova de que muitos saíram do país, mas o país não saiu dentro deles. Por esta razão, vocês estão aqui para discutir profundamente os assuntos do país. E eu creio que esta nova era, essa nova tempestade que está a chegar, o MPLA não vai conseguir segurar. Ele vai conseguir segurar? Não. Estamos a chegar numa época, nem o furacão das mentiras do MPLA não vai conseguir nos travar. Porque quando um povo acorda, o opressor tem que dormir. E eu disse numa brincadeira, se o MPLA madruga, a UNITA não dorme. E nós estamos aqui para trabalhar. Aproveito desde então, com a vossa permissão e vossa solidariedade, apresentar o nosso digníssimo convidado, Dr. Adriano Sapinala, para que o pessoal forte e chuva salva de palmas. Não. Aqueles jovens que subiam, eles não vieram. Não, aqueles jovens que aplaudem, eles não estão aqui. Sim, senhora. Sim, senhora. Este é o tio dos tios, de todos os tios que tentaram ser tios. Chamo-lhe de Mr. Vrum Vrum. Muito obrigado, tome o vosso assento. Obrigado mesmo pelo carinho. Como vocês sabem, esse é o Mr. Vrum Vrum. É o homem que se dá arranque, o país inteiro fica doente. O MPLA começa a procurar onde é que eu vou culpar esse cidadão. Só que ele tem uma péssima chance, porque o deputado Adriano agora foi promovido ao senhor da ficha limpa. Significa, é uma pessoa que nunca fez uma colaboração com os tailandeses para burlar o país. Então não pode ser comparado a quem já burlou o país. Não pode ele comparar ao Norberto Garcia, porque ele é o homem da ficha limpa. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então, meus caríssimos,
Sem delonga, eu gostaria também de falarmos aqui situações muito profundas sobre Angola. Cada um de nós é um ativo importante para Angola. Cada um de nós é um portador de solução para o país. Ninguém se sinta desprezado. O fato de você não estar no país não implica dizer que você não pode contribuir para o teu país. Nós saímos do país por causa de algumas situações, algumas razões que todos nós conhecemos. Não são razões satisfatórias, porque ninguém nasce estrangeiro. Cada um nasce na sua terra e busca viver feliz na sua terra. O que nos trouxe fora do país são a insatisfação. E chegando fora do país, nós não podemos cruzar os braços e esquecer os problemas que nos fez sair do país. Por esta razão, esta é uma das ações. O deputado Adriano Sapinala prometeu, disse: em cada ano eu passarei para Paris para conversar com os angolanos que vivem em Paris. Isso não é uma alegria? Não, é uma alegria ou não é uma alegria? Isso merecia uma forte salva de palmas. Com muito respeito e com muita humildade e estima que eu tenho pela Sua Excelência, eu gostaria que este momento fosse todo seu. Tenha bondade, mais velho. Bom, eu vou começar por uma grande saudação de respeito a todos aqui presentes. E muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Eu vou pedir desculpas porque eu deixei de falar francês, acho que em 93, então meu francês está muito mal. Para não ter que ficar aqui a insultar as pessoas, aceitem que eu fale em português, vamos nos entender mesmo assim, do que eu cometer gafes grandes em francês. Dá para nos entender, não? Sim, dá. Muito bem. Então, eu, em nome da direção do nosso partido, em nome do convite que me foi formulado pelo companheiro Dinga, estou aqui hoje para podermos falar um bocadinho do nosso país com os nossos irmãos angolanos aqui na França, aqui em Paris. Estou particularmente satisfeito por esta surpresa positiva de ter um número muito significativo de angolanos aqui para podermos falar um bocadinho nesta tarde de hoje. Digo satisfeito porque, como disse o Dinga, se calhar não é a vontade de cada um dos que está aqui deixar o país para vir aqui, emigrar e viver aqui. Mas, infelizmente, temos um país que, apesar das suas potencialidades, apesar das suas riquezas, lamentavelmente está em mãos de gente não séria e tem estado a cometer barbaridades na distribuição da riqueza do país. Onde as barbaridades tornaram-se num sistema de governação que põe no centro os interesses deles, do grupo, não dos angolanos no seu todo. E eu acho que esse é um dos fatores que fez com que os meus mais velhos, as minhas manas, os meus irmãos aqui presentes, viessem para aqui, para a França. E ontem, quando eu cheguei, fui conversando um bocadinho com Dinga, fui ouvindo, diria, aquilo que são as políticas sociais do governo francês, mesmo até com as pessoas que imigraram, completamente dão melhor garantia do que viver no nosso próprio país. Este é um grande problema. E não poderia começar a nossa conversa sem fazer referência a este fato. Quer dizer, vêm para aqui, são considerados imigrantes, mas pelo menos lutando com o pouco que se consegue e tudo, pode-se ter garantia de uma habitação. Pode-se ter garantia da formação das crianças, as escolas estão ali.
Se você não meter o teu filho na escola, ainda vai ter problema. Então você é obrigado a ter os miúdos no sistema de ensino e educação. Os hospitais estão ali. Eu estava a falar com tanto o mais velho ontem como onde mais ia estar. Ele estava a me dizer, mesmo aqui, o meu mano, as idades que eles têm e a aparência deles, se compararmos com as mesmas pessoas em Angola, você vai ver que aqueles pais são idosos, mas eles estão ali já na casa dos 70 anos de idade, mas estão bem, estão conservados, estão lúcidos, ainda têm energia de trabalhar, estão presentes na vida da família, mas também contribuem para o Estado. Você, uma pessoa desta faixa etária no nosso país, é quase um inútil, porque chamam já são os da terceira idade. Mas uma terceira idade, infelizmente, desprotegida, para não ter que usar palavras muito fortes. Desprotegida. Desprotegida por quê? Porque, infelizmente, o Estado que devia assumir as suas responsabilidades perante os seus cidadãos, demitiu-se das suas responsabilidades. E, quando eu disse, tornaram a má governação num sistema, é um pouco nessa perspectiva, em que eles constroem a ambição e a perspectiva da vida dos cidadãos pelo lado negativo. Você vai para o hospital, para te atender, tem que pagar gasosa. A pessoa veio, diria, com uma situação de gravidade tal que em países civilizados seria prioridade no atendimento. Se não fizer o corredor para ele ser atendido, ele não é atendido. E muitas vezes morre-se a portas dos blocos, bancos de urgência. Você vai ver, e vou falar uma coisa que dói um pouco o coração, mas lamentavelmente é verdade. Para nós que somos pais à moda africana, que temos muitos filhos, você vai para a escola, chegou a acontecer em Luanda, em que você tem que escolher entre os filhos, qual dos filhos você pode matricular. Porque não há vaga para todos os teus filhos. Quando aqui, se o teu filho não estiver na escola, você vai preso. Lá estão a dizer, aqui só temos uma vaga. Agora, entre os teus 3, 4 filhos, quem vai estudar? Escolhe. E você, pai, é submetido à indigência até a este ponto, de tentar escolher entre os teus filhos a quem você vai dar o direito de estudar. Porque o governo te submete nesta condição. Obviamente que situações dessas, lá onde houver oportunidade das pessoas saírem, claramente que saem, para buscar melhores condições de vida. Então, não são menos angolanos os angolanos que se encontram fora do país. Não. São tão angolanos quanto todos os angolanos que estão em Angola. Mas, como eu digo, tá vendo? Esse moço que está a entrar aqui tem 72 anos de idade. E você começa a dizer, mas esse mais velho, qual é o segredo então? Eu já falei de mais velho, não estava presente, mas é a referência que estávamos aqui a dar. Eu peço desculpa, mas levanta-se só. Está vendo? Para vir aqui em frente. Para ver o moço de 72 anos, bem posto, bem apresentado, anda com os próprios pés, tem dinâmica própria, olha o corte dele, meteu o risco dele para dia. Mas isso só é possível quando tu te sentes tranquilo. A vida te dá uma oportunidade de tranquilidade. Caso contrário, você não vai ficar bandão assim aos 72 anos. O mais velho assim lá em Luanda são as meninas que ficam andando atrás dele para tirar o dinheiro dele, porque então a ver se mais velho parece que está bom. Mas aqui ele tem a estrutura dele. Há pouco tempo eu estava a falar com o filho dele, nós viemos aqui, estamos próximos, aparece, não, papá, estou a vir, vou te apresentar a tua neta. E ele me disse, depois vamos apresentar minha neta. É uma estruturação. E ele vive a 80 quilômetros daqui de Paris.
mas por causa da nossa vinda também está aqui conosco. Então, meu, pode sentar. E ele estava a me contar cenas muito interessantes, permitam essa parte, porque ele é o mais velho que está a nível das estruturas do partido aqui em Paris, desde aqui na França ou na Europa, desde 86, devem imaginar o que é isso. Mas o Dani, outros mais velhos aqui presentes, e como sabem, desde 86 estamos a falar de um período da Guerra Fria, em que o contexto era completamente diferente. Acompanharam um processo, diria, da entrada do nosso país na democracia a partir daqui. Receberam o Dr. Savimbi aqui, receberam o Michael Samokuva aqui. Agora o presidente Adalberto já esteve aqui, houve um encontro, mas com certeza vamos pedir para aparecer mais vezes e falar mais com os angolanos aqui na França. Porque por acaso é uma necessidade imperiosa. Então, você vai ver para a história desses mais velhos. E repare, 86 para 2026 são 40 anos. Significa que dedicou, e ele mais velho tem 72 anos, dedicou mais tempo da sua vida para a vida do partido do que se calhar noutra coisa. E até hoje está aí. Mas, como digo, um desafio desse tem as suas consequências para o país de onde nós somos originários. Porque, infelizmente, há perseguições. Há perseguições. Você vê, o angolano está fora. Nós, desde que começamos a publicitar a nossa vinda, os outros ficaram um pouco mais atrapalhados. De como é parece para ir na França fazer o quê? Não, nós devíamos conversar. Até esse direito de conversar querem nos guardar. O que não é, sequer, digno de se dizer. Mas até esse ponto se pretende chegar. Mas, como digo, nós, como angolanos, independentemente do sítio onde nós estejamos, o que nos une em primeiro lugar é a nossa terra-mãe. Então temos mesmo que nos sentir irmãos em toda a parte do mundo. E aliás, os outros povos são assim. Por que é que nós não podemos ser? Nós estamos num país, ou somos de um país, que é Angola, que também durante esse período, diria, em que se pensou em entrar no capitalismo, recebemos muitos povos. E hoje não é novidade para ninguém que em Angola, por norma, o estrangeiro vive melhor do que o próprio cidadão. E eu vou dar aqui exemplos, espero que não venha a ferir as sensibilidades. Eu ando muito pelo país, felizmente por responsabilidade também tenho estado em muitos espaços, em muitas províncias, e fui parar na província na altura ainda do Quando Cubano. E numa das viagens que eu fiz no interior da província, fui até a Jamba. Quando cheguei na Jamba, encontrei uma mana que quando nós estivemos lá, era a babá das minhas irmãs mais novas. Então, uma mana com quem temos afetos, porque é que cuidou das minhas irmãs. Mas eu passei por lá, mana, não, eu estou aqui porque o meu marido não quer sair, então temos estado sempre aqui. O nome dela é Rosalina e ela é muito cômica, então brinca muito conosco. E eu já era deputado, já era secretário provincial dela. Ela começou a me tratar mesmo aí no meio das pessoas como aquele menino que ela viu a crescer. Mas depois disto, nós saímos, voltamos para Menongue. Quando chegamos no Menongue, lá não há telefones. Os únicos que têm telefones são os que chamam mamadus, que também têm lá lojas. Então, tem um sistema que chamam liga-liga. Vai para aquele liga-liga, te comunica. E depois, eles como são os que têm as lojas e tudo, ela queria algum apoio da minha parte para o Natal dela, ligou-me para dizer que precisava das boas festas dela. E eu disse, mana Rosalina, como é que eu vou mandar vocês aí, não tem banco, não tem nada? Eu disse, não, fala com o senhor. Passou o telefone ao senhor, o senhor diz assim, estás em que cidade? Da Angola. Eu disse, não, estou em Menongue. Estás em que bairro? Eu
citei, eu disse, olha, estou aqui no bairro Panera. A X metros do sítio onde estás, tem uma cantina. Vai naquela cantina, faz o pagamento. Os produtos que ela pedir aqui na Jamba, eu vou lhe entregar, mas você paga a partir dela. E são marianos. E, obviamente, eu tinha a necessidade de ajudar a minha mana, ajudei. Entretanto, aquilo deixou-me refletir. Como é que um estrangeiro vem, monta uma rede de distribuição da alimentação do povo angolano nesta dimensão, e você está ali como se não tivesse a ver nada? Porque mesmo a própria soberania que está em causa. É a segurança do país que entra em causa. Porque quem tem o sistema de comunicação é o estrangeiro. Quem tem o sistema que alimenta o teu povo é o estrangeiro. E, como se diz na gíria, quem te alimenta te controla. É? E repare, da Jamba para o Menongue são mais de 700 quilômetros. E ele diz, estás em que cidade? Em que bairro da cidade? Ele te dá a indicação do sítio onde você pode fazer o pagamento e ele entregar a mercadoria que está a 750 quilômetros do sítio onde você está. Isso é possível num país normal? Não. Não, quer dizer, é da tal insegurança que poderíamos dizer que devia preocupar essa gente. E eu gosto de dar esse exemplo prático, porque eu considero isso uma grande ameaça à soberania do país. Porque, como todos sabem, tanto quando começou a história da Aros Franco, como quando começaram a entrar outros povos em Angola, com capacidade de levar alimentação, que praticamente a agricultura da Angola parou de ter investimentos sérios, as pessoas tornaram-se completamente dependentes. E desta dependência, claramente não vai dar desenvolvimento para ninguém. Não vai dar. Eu sempre digo, às vezes as pessoas gostam de inverter a pirâmide. Você quer falar da Angola, vai falar, não, mas os deputados estão bem, não sei o quê. Não, você não pode avaliar Angola na base do deputado. Você tem que avaliar Angola na base do cidadão mais frágil que Angola tiver, para você entender qual é o nível em que Angola se encontra. Se você acha que vai avaliar Angola na base dos que estão lá em cima, você está a inverter a pirâmide. Porque vai passar a ideia de que Angola está boa. E infelizmente é o que os nossos irmãos do MPLA adotaram como forma de avaliar o país. Angola, ultimamente, tem sido o centro de todas as realizações, mais ou menos, da região. Encontro Estados Unidos, África, em Luanda. Encontro União Europeia, África, em Luanda. Visita do Biden, foi para Angola. Visita o Papa agora, foi para Angola. Conferência de não sei o que, Angola acolhe. Até construíram um salão agora que chamam que é sala dos protocolar da Presidência da República, onde passam esses eventos todos. Para os que ainda se lembram de Luanda, aí ao lado do mausoléu. Ele está uma coisa espetacular, um salão top, luxo daqueles grandes. Mas, aí ao lado na Chicala, na Coreia, os Chicala não têm o que comer. Está sabendo? E é bem ao lado desse salão nobre de protocolos da Presidência da República. E quando levam essas visitas internacionais, o guião é sempre o mesmo. Os pontos supostamente bonitos e desenvolvidos de Luanda. E aquele estrangeiro que não tem a possibilidade de entrar no bairro, ele leva a impressão dessa Angola bonita que lhe mostraram. E é isso que tem estado a nos colocar contra as teorias que o MPLA apresenta. Porque não é possível você andar assim. Você olha onde passam, por exemplo, agora que o ano passado levaram para lá o Messi. Onde passariam com o Messi para ir para o estádio 11 de novembro para ir jogar? Reabilitaram a estrada. Ali no Calemba 2, que é outra via que sai do estádio, os buracos e até não sei aonde.
Mas aquela via que escolheram para passar com a visita está bem feita. E aqui, vocês não. Pode até haver obras por ali, pela cidade e tudo, mas é tudo na busca de melhoria. Para os cidadãos poderem, então, usufruir daquelas vias que estão a ser reparadas, etc, etc. Agora, se nós só vamos reparar quando vai visita, ou Angola tem que ser governada por via de ida de visitas, para ver se é que vão mexendo alguma coisa, ou então piora o buraco em que estão a levar a desgraça do povo. E este é o grande problema, é o grande desafio. E infelizmente, e mesmo aqui na diáspora acontece, o MPLA, na busca de lavagem da sua imagem, por vezes escolhe algumas pessoas a quem dá algum pouco dinheiro para poderem estar a chantagear os outros cidadãos angolanos aqui fora, para fazerem de contas de que, na verdade, o que existe lá no país é mesmo desenvolvimento. O que está errado completamente. Você está aqui também, fugiu de lá, e há um exemplo muito prático de um militante do MPLA, o Masterbuick, que o ano antepassado fez um vídeo. Mas o angolano não tem vergonha? Você vai para a Europa emigrar para estar na obra? Por quê? Você não tem vergonha? No ano seguinte estava ele a fazer vídeo na obra em Portugal. E você começa a entender qual é o nível ou o caráter da pessoa que se faz passar de mensageiro de quem está no governo. Agora, eu vi ainda antes de ontem, à madrugada, ele a dizer, não, há pessoas que estão a pensar que porque eu estou aqui, então tenho que ser contra o MPLA. Não, meu pacto com o MPLA é permanente. Quer dizer, literalmente ele está a doar a sua vida na mão de outrem para poder determinar qual é o tipo de vida que ele vai levar. Onde é que está a nossa honra? Onde é que está o nosso orgulho? Onde é que está o nosso patriotismo? O nosso amor à nossa pátria? Se para nós termos acesso à riqueza da Angola, permitam a expressão, temos que nos prostituir politicamente. Não pode ser. Aqui também, os meus mais velhos, meus manos, as minhas manas, os meus irmãos, gozam das vossas liberdades, dos vossos direitos civis. Apesar de serem imigrantes. Mas têm essas prerrogativas. De alguma maneira, sois chantageados para terem opção por conta disto? Não. Mas em Angola tem que me dizer, ok, você quer o quê? Ok. Se você quiser ter um bom emprego, tem que tratar cartão. Se você quiser ter algum reconhecimento mínimo que seja, tem que ser do MPLA. E você vai ver, eu chamo isso, militantizaram a vida dos angolanos, para que tu só vais te sentir angolano primeiro com o cartão do MPLA e não com o bilhete de identidade. Né? E você anda com o teu bilhete em qualquer concurso onde te levar, depois vão te perguntar, vens da parte de quem? Mas eu sou cidadão angolano, tenho que vir mais de que parte? Para dar o meu cartão que identifica que eu sou angolano. Mas estão a te perguntar, vem da parte de quem? Ou mesmo, vão ver se o teu nome está na lista que receberam do partido para aquele determinado concurso. E você fica assim, é uma espécie de existir e não de viver. Nós só existimos, mas viver como tal fica difícil. Você vai se assumir como que você tem vida própria. Você vem para Paris, uma das suas preocupações é ir conhecer a Torre Eiffel, é ir conhecer o Champs-Élysées, é ir conhecer lá não sei o que, a Arco de Triunfo, porque você precisa conhecer de tanto ouvir falar de Jesus. Isto é turismo. Agora, você vai gastar, vai pagar pessoas para incentivar o turismo, mas ele é que sai de lá com o dinheiro e não tem retorno da tua política. Estamos a fazer o quê? Estamos a fazer o quê? E por acaso, Angola tem potencialidades enormes para ter resultados muito positivos no ramo do turismo.
Aliás, conhecem, estava a falar com mais velhos que conhecem até o Mochico e tudo. Atenção, aquilo é uma terra muito linda. Quase cubano. E eu digo sempre, Angola é daqueles países onde tivemos uma sorte enorme. Parece que de tudo um pouco Deus deixou lá. Você vai para os rios de Angola, aquilo é um encanto. Rios grandes, bonitos. Você olha para, diria, a fauna marinha angolana, são peixes que chamam a atenção em qualquer parte do mundo. Você olha para a flora de Cabinda, você olha a flora do Uís, do Zaire, desces para a região leste e tudo. Angola é um encanto. Mas quem é que vai lá procurar Angola por causa desses encantos? Ninguém, porque todos já sabem que para ir para Angola é para ir sacar o dinheiro, porque o sistema funciona na base do saque da riqueza, desde que vai beneficiar o estrangeiro. E o próprio filho tem que passar por miserável, tem que passar por aquele que, infelizmente, tem que mendigar, mesmo diante da riqueza que tem. Então, dizia eu que para os mais velhos que estão aqui, terão de depois, no futuro próximo, ajudar Angola a ter outras perspectivas. Porque muitas vezes, e seria o básico para os países com alguma idade média razoável da sua independência, dizer que contratariam mão de obra estrangeira para poder levar conhecimento, etc, etc. Mas depois disso, seriam os angolanos assumirem a economia do país. Mas não. Vão os estrangeiros, praticamente não ensinam nada. Os angolanos que vêm estudar fora, quando estão lá, os níveis de qualificação são completamente diferenciados com o estrangeiro, apesar de muitas vezes o angolano até ter maior qualificação do que o estrangeiro no posto. Mas ele é colocado de parte porque tem que se priorizar o estrangeiro. E é assim que hoje assistimos situações também dolorosas, como o que acontece com os chineses. Em Angola ainda há escravatura, em que os chineses pegam nos angolanos que precisam daquele pequeno emprego, onde ganham miseravelmente e lhes colocam num espaço, lhes fecham ali e têm condições até para sair, para ir visitar as famílias, são condicionados. Até a este ponto. Muitas vezes nós denunciamos isso como grupo parlamentar. Os homens do governo não reagem, porque até as empresas que entraram naquela perspectiva de que tem que ter o lado nacional, o tal lado nacional é sempre um ministro, um governador, um político ligado ao partido que governa. Então, quando mexem no chinês, ele aciona o sócio dele. O sócio, quando acionar também o ministro do interior, não tem polícia nenhum que vai agir ali, porque é a empresa do senhor fulano. E é assim que ainda hoje estamos a assistir angolanos a serem escravos no próprio país. Escravos. E nós olhamos para aquilo e dissemos assim, onde é que estão os corações dessa gente? Porque no mínimo, né? Falta a mesma ausência de coração, já não é mais bom coração, não. É a mesma ausência de coração. Você não pode, na tua casa, com o teu irmão, ver o teu irmão a sofrer, que não tem absolutamente nada, e você que tem tudo ainda tem que brincar com aquela pobreza do teu irmão, como se é que você foi sorteado e que o teu irmão é o azarado do mundo. Mas é o que acontece no nosso país. E hoje, quando olhamos para esta perspectiva, nos remete na reflexão de que país é que nós queremos. E se calhar no essencial é isso que interessa nesta nossa conversa. Os males estão identificados, os problemas existem estão identificados, mas quais são as soluções? E eu sempre digo, a primeira solução tem que ser, sem dúvidas, a alternância de poder. Aqui na França, onde estão, muitos já assistiram mudança de partidos na governação, vários presidentes a passar, e a França não morre porque mudou de presidente.
Mas o MPLA passa a mensagem de como se o Angola tiver um presidente que não é do MPLA, então é guerra, é destruição, é tudo e mais alguma coisa. E eu digo, a necessidade da alternância para Angola é tão grande que precisa acontecer para que os dirigentes do MPLA que andaram a mentir o povo entendam que a alternância não é fim da Angola, não é destruição, não é guerra, é parte do processo democrático de qualquer país. Mas elas dizem não, os discursos políticos delas é do tipo, não, nós ainda temos mais 50 anos por governar. Na base de quê? Como é que um partido que maltrata o povo como o MPLA maltrata o povo angolano, acha mesmo que o povo ainda teria lhe dado mais testemunho, teria lhe dado mais oportunidade para continuar a governar? Não é possível. Não é possível. Mas eles dizem, arrogam-se, né? Porque acham que não dependem da vontade do povo para se manter no poder. É por isso que eu digo, o primeiro passo tem que ser a alternância para desconstruir esta narrativa. E a alternância ajuda por quê? Porque a UNITA entra no poder em 2027 e não vai ter 50 anos como o MPLA teve para governar. Ou a UNITA aproveita os 5 anos que a Constituição lhe confere para mostrar que pode e ganhar outra vez confiança na eleição a seguir do povo, ou na eleição a seguir também sai. Mas o lado positivo disto é que depois a própria alternância proporciona competição. Eu que sei que tenho 5 anos para mostrar alguma coisa no povo. Claramente que não vou poder governar mal, sob pena do povo não me confiar novamente no pleito eleitoral. Assim. Então, tenho que governar bem. Só que a competição na governação é que traz desenvolvimento para o país. E o desenvolvimento para o país traz a melhoria para a vida dos cidadãos. Este é que é o desafio que nós temos. E levanto essa questão hoje aqui, porque estamos em 2026 e em 2027 teremos mais uma oportunidade de mais um processo eleitoral. E muita preocupação também se coloca à volta da fiabilidade dos processos eleitorais em Angola. Qual é a segurança que a UNITA vai dar que em 2027 o resultado vai sair conforme o voto do povo? Este é o desafio que nós temos, de garantir segurança. Só que eu sempre digo que a garantia de segurança não pode ser responsabilizada exclusivamente ao partido. Tem que ser a cidadania. E eu vou me explicar. A UNITA dá a face, porque concorda. Entretanto, quando o MPLA rouba o voto, faz a sua fraude, o maior prejudicado do processo ainda é o cidadão. Ainda o maior prejudicado é o cidadão. Depois é que vêm os partidos políticos, porque a pobreza vai continuar nas comunidades. Em Angola, a fome vai continuar, porque infelizmente em Angola temos muito que falar ainda de fome. Quer dizer, os nossos assuntos são esses. E lembro-me uma passagem do presidente Lula, do Brasil, num dos encontros lá, onde os brasileiros estavam a falar muito da comunidade internacional. E ele depois vinha do Conselho de Segurança e disse, lá no Conselho de Segurança não se discute fome, porque a fome está aqui no Brasil. Estados Unidos não tem fome para discutir, não vai pôr isso na agenda do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança está ainda a discutir o mundo nuclear. Quem é que tem armas nucleares? Quem é que tem não sei o quê? Esta é a perspectiva do debate do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora você está pensando que o presidente Lula deve estar lá a gritar a fome no Brasil? A fome. Desde quando essa pauta vai entrar na agenda do Conselho de Segurança? De fome. Porque são problemas que os próprios países já ultrapassaram há muito tempo. Mas nós em Angola, se quisermos falar do tecido social, temos que começar pela fome. Porque ela é nossa realidade. Mas, a vir para aqui, claramente que não é debate. Claramente não é debate. Os outros estão em guerra. Estamos a ver o mundo
são Estados Unidos, Rússia, Israel. A China está mais sábia no processo, está um pouco mais na guerra econômica do que na guerra militar como tal. E estão a usar drones, já não usam homem para ir penetrar lá na área do inimigo, para depois fazer o tiro e tudo, fazem isso por drone. Nós estamos ainda naquela condição de que temos calamidade como o que aconteceu em Benguela. Nenhum helicóptero levanta o voo, porque o helicóptero não tem condições para levantar voo, para ir apoiar a população que está no teto das casas para ser salva. Mas, quando viemos no discurso, nós somos os tais da região. Em termos de discurso, já vi dirigentes angolanos a quererem se comparar e se colocarem acima da África do Sul, na região. E você fica assim a pensar, essa gente é como entra. Está com as cabeças aonde? Mas é o que eles passam como mensagem lá. Então, essa nossa mania das grandezas que não passa de vaidades é que tem nos prejudicado também. Mas como digo, eu trago essas notas para dizer o quê? O futuro está ali e o futuro vai esperar. Não espera. Nós temos que ir atrás do tempo que nos resta. E aqui vem o desafio das gerações. Se calhar os mais velhos aqui presentes, pelo nosso país, cumpriram seu papel. Naquela altura estavam a lutar pela independência de Angola. Bem ou mal, o país está independente. Naquela altura estavam a lutar pela democratização do país. Bem ou mal, na Constituição está escrito de forma formal que Angola é um Estado democrático e de direito. Agora, qual é o desafio da geração mais nova? É de desenvolver o país. Onde é que estamos a ser empatados no desenvolvimento do país? Quando vem alguém com uma ideia nova, tem que falar da guerra. Porque o alibi do MPLA é guerra, né? Agora mesmo vimos mais o mais velho Nunda foi falar do Dr. Sabino, né? Filho alheio está lá mesmo a descansar, já morreu há 24 anos, ainda virou problema dos assuntos da fome de hoje. Você vai ver que aí não há perspectiva absolutamente nenhuma. Né? Você vem, um deputado, vai numa assembleia, se fosse aqui na França, para ir dizer que tínhamos condições de exterminar a UNITA. Em países sérios, ele já não terminaria aquela plenária, ele teria perdido o mandato dele ali. Porque extermínio é uma palavra muito pesada. Não é brincadeira isso. Exterminar é do tipo acabar com uma raça, ou com uma, quer dizer, é tipo, ok, deixa de existir na face da terra. E ele em 2026, só porque a UNITA levou um projeto de lei sobre oposição democrática, a resposta do MPLA, nós em 2002 tínhamos condições de exterminar a UNITA. Quer dizer, para cada situação, para a melhoria da situação do país, o refúgio é a guerra. O refúgio é a guerra. Você vai entender que não há perspectiva naquela gente, não tem nenhum interesse, mas não tem mesmo para melhorar o país, não é possível. Né? Nós já chegamos a ponto, o engenheiro Adalberto, o companheiro Equipe, o mais velho Gato, o mais velho Numa, eu próprio que falo, já chegamos a ponto de ser acusados de situações que nós mesmos ficamos a olhar do tipo, ou a gente é omnipresente, ou qualquer coisa. Né? E para verem o nível, permitam a expressão, sarcástico do Presidente da República, a greve dos taxistas em Luanda deu aquela situação toda. O Presidente pensa que vai reunir o Conselho da República para tentar explicar a situação do país. Chega lá, põe um vídeo elaborado pelo Ministro do Interior, onde no vídeo tem 2 intervenções do General Numa, 2 intervenções minhas, uma intervenção do Presidente Adalberto. E diz assim, não houve greve nenhuma, é a UNITA que preparou essa situação, por isso é que caímos nessa situação que estamos a ver hoje.
Greve dos taxistas. Nem eu, nem o Magno Numa, nem o presidente, ninguém é taxista. É greve dos taxistas. E eu acho que aqui na Europa isso acontece muito. As greves no âmbito dos trabalhadores. É normal. Ao invés de olhar para o problema, por que os taxistas reclamaram? O homem foi pegar nossos vídeos para abrir reunião do Conselho da República, onde devia aproveitar a oportunidade para colocar o problema e ouvir conselhos. Ele ali não perdeu a oportunidade para atacar um dos conselheiros dele, que é o presidente da UNITA. E reforça com vídeos nossos dirigentes da UNITA para dizer, e repara, eu estou num ato de massas, do tipo acontecido há 6, 8 meses atrás. Estou a falar de uma situação, 8 meses depois acontece a greve, os homens vão buscar aquelas minhas palavras para vir colar na situação daquele dia. Só para fugir à responsabilização, ou à responsabilidade deles. Você fica assim a olhar. Eu às vezes digo, brinca-se muito com a inteligência dos angolanos, porque não tem outro nome, né? Como é que você está a ver, o taxista está a dizer? O nosso problema é que a polícia não permite pararmos, porque não tem paragens próprias assinaladas para os taxistas. Nós precisamos ser reconhecidos como uma classe trabalhadora, porque nós trabalhamos mais do que os transportes públicos, esses autocarros não são mais eficazes que nós. Para os angolanos irem trabalhar, o que movimenta a economia somos nós. Então queremos um passe de taxista que tenha também alguns benefícios. Essa reivindicação não é justa. É justa. É justa. Sim. Agora, você que tem a responsabilidade de atender a essa reclamação dos taxistas, quer dizer, não são os taxistas, é a UNITA. Greve dos taxistas. Parece brincadeira. Chove muito em Luanda, há situações nada boas, vão dizer, culpa é da UNITA. É uma situação de que eles entendem que os problemas todos devem ser imputados à UNITA e eles nunca cometeram absolutamente erro nenhum. E você fica a olhar, essa gente diz que tem experiência de governação. É uma saída deles. A UNITA não pode governar porque não tem experiência de governação. E eu, como dirigente da UNITA, digo, eu não preciso de experiência de governação do MPLA, porque para que ter a experiência de roubar, corrupção e tudo para eu ir governar? Isso é o que menos se precisa na boa governação. Então, a experiência que o MPLA se arroga de que tem na governação é a pior experiência no capítulo da boa governação. Então, essa experiência nós não precisamos mesmo. Não é uma questão de arrogância, mas os 50 anos de experiência que o MPLA se arroga, se olharmos para termos comparativos da boa governação, eu prefiro dizer, vamos começar do zero, porque aquilo não vale para levar como exemplo. Exatamente. Não vale. Como que você vai querer que a UNITA entre e eu também assim sapinhando, depois tenho que aparecer como corrupto? Qual é o exemplo que vou tirar do MPLA? É por isso que eu disse, o Ndinga está muito com isso toda hora, mas eu repito, é por isso que eu disse, eu sou ficha limpa. Porque não me podem comparar com corruptos. Você não vai me dizer que eu não posso ser, porque não tenho experiência, e o tá experiente é um gatuno. Qual é essa experiência que eu preciso derrubar? Qual é? Qual é essa experiência? Em que eles próprios, nas terras deles, e eu sempre levanto essa questão, hoje a aldeia mais famosa em Angola é a Lopitanga, onde está enterrado o Dr. Savimbi. Porque até o Cachicane, onde nasceu o Dr. Agostinho Neto, aí perto de Luanda, aquilo está abandonado. Estão a entender? Até, diria, o que seria dos maiores símbolos para eles, abandonam mesmo. E depois os culpados são os outros, nunca são eles. E eu digo, nós quando vamos a Lopitanga, felizmente encontramos uma aldeia com um bom aspecto, está sempre limpo. Tem gente permanente que cuida do sítio onde o Dr. Savimbi repousa.
Tudo aquilo está bem feitinho. Do jeito que aconteceu em 2019, quando fizemos a exumação e inumação do resto mortais do Dr. Sabino, hoje vais para a aldeia, se encontrares é melhoria. Não, a aldeia nunca conheceu retrocesso. Mas estamos a falar apenas ainda de um ponto, uma aldeia, onde repousam os restos mortais do nosso presidente fundador. Agora, os outros que nem a capital da Angola conseguem cuidar. Não vamos falar do João Lourenço, que diz que nasceu na Canata, e eu fui secretário da UNITA em Benguela durante 2 anos e alguns meses, e eu fui perguntar aos mais velhos da Canata, onde é que viveu o pai do João Lourenço? Então a casa está onde? Porque eu também sou chato. Não vou ficar aí porque não. Mas está onde? Começaram a ver, mas nós ainda não estamos a nos lembrar. Porque o ponto onde se lembra dos pais do João Lourenço e tudo é na Tissamba, lá no Bié. Eu na Canata comecei a procurar, eu disse, bom, ele diz que é daqui de Benguela e está para vir aqui, bom, vamos ainda passeando. Começamos a andar pela Canata. Eu disse, bom, mas velho, como está tudo bem? Então a casa do pai do João Lourenço, ninguém conhece. É extremamente complicado. É por isso que se calhar fica mesmo difícil lhes cobrar amor à pátria. Porque não têm o que mostrar para dizer que nós viemos daqui. Esse é um dos problemas que existem. Aqui, se perguntarmos cada um, estão aqui fora, mas cada um vai lembrar qual é o ponto onde nasceu em Angola. Sim. Mas lá estamos a discutir, está difícil. Nós, os nossos mais velhos morrem, são enterrados nas suas aldeias. Os mais velhos do MPLA morrem. Só tem um cemitério, não anda, porque de resto depois ninguém mais sabe mais nada da história da família. E você fica ali, parecendo brincadeira, mas são questões muito profundas, que nos remetem efetivamente ao entendimento do problema do país. São questões muito profundas. Porque se você nasceu, obviamente não vais perder tempo a tentar dar boa vida nas pessoas que supostamente nasceram onde você nasceu. Porque você tem certeza que não nasceu onde estão a dizer que onde você nasceu. Só estão a dizer. Você próprio não tem certeza. Então você vai lá se complicar para desenvolver aquilo. Não vai. E eu disse isso na Assembleia. A Lopitanga está melhor do que Catete. Ficaram chateados comigo. Mas um dos deputados que é de Catete, no final veio e me deu a mão. Deputado, muito obrigado que você defendeu a minha terra. O que falaste é mesmo verdade. Porque infelizmente eles são assim. Não podem assumir lá no plenário que o que o deputado da UNITA está a falar é verdade. Eles têm que vir pelos corredores para dizer que é verdade. E ainda te darem mais subsídio para você vir falar mais. Porque eles não podem falar. E o que dói é, eles depois se chamam intelectuais, se acham intelectuais. Que intelectual é esse que vendeu até a própria mente a outro? Que doutrina é essa que aliena tanto a consciência dos angolanos do MPLA, a ponto de que não podem dizer, apontar nenhum erro, mesmo se aquele erro lhe prejudica diretamente? Não pode. Nós na UNITA não, é diferente. Se haver alguma coisa de errado, a gente vai falar, senhor presidente, atenção, aquilo ali não está bom. E não é por isso que eu vou ser adversário do presidente, por ter feito uma crítica. Mas os outros aí, aquilo é duro. E este é o nosso país. E é pelo qual nós também estamos aqui para pedir. Não se esqueçam mesmo dele. Não, mas é só para dizer que, bom, um pouco só de paciência. Vamos continuar a falar algumas coisinhas, mas é na perspectiva de trazermos a reflexão. E eu dizia, não se esqueçam do nosso país. Porque, felizmente, estão na França, mas pelo menos mesmo a partir daqui de França, vocês têm orgulho de dizer, eu sou angolano, eu nasci em Angola. E é por isso que vieram mas estão aqui, poderiam dizer, pá, aqueles lá, graças a Deus, saí de lá, aqueles são uns malucos que ficam lá. Mas não, estão aqui e estão dizendo, não, eu sou angolano.
Eu hoje estávamos a vir e acendeu no semáforo sinal verde. Entretanto, um pai, um casal, vinham com os seus filhos. Mas quando o sinal acende verde, a menina daquele casal pensa em brincar na passadeira. Os carros todos pararam, porque tem uma menina a brincar na passadeira. Faz isso, Enoara. Não, é um elemento que me chamou a atenção, porque aquilo não anda morte certa daquela criança. E se não tiver sorte, inclusive o próprio pai, que recuou para vir pegar a menina que estava na estrada. Eu vi quando vinhamos para aqui há pouco tempo. A mãe aprende isso na escola. Estás a ver? Há respeito pelas pessoas, a dignidade das pessoas. E mais, ninguém buzinou, ninguém insultou o pai daquela menina. E como é normal, e hoje está esse engarrafamento infernal que está, os carros todos aí seguidos, abriu o sinal verde, mas como havia criança ali, todos os outros pararam. E só porque aquele de frente já ligou intermitentes, todos já entenderam que alguma coisa de anormal está a acontecer lá em frente. Não buzinaram, não insultaram, não fizeram nada. Disse bem, é educação. É educação. Mas, como eu disse no princípio, as nossas crianças, ou seja, em Angola, nesses últimos 10, 20 anos, quase que é sorte as crianças que nascem e atingem os 5 anos. Porque há mais mortalidade infantil do que outra coisa. Quase que está a se tornar milagre criança nascer e atingir 5 anos de idade. Está se tornando como uma espécie de milagre. Você vai ver onde é que está esse estado. É por isso que digo, e eu acho que aqui também tem muitos cristãos, eu digo, para nós em Angola, assim, cada dia temos que agradecer mesmo, tá vendo? Você acordou, foi trabalhar, voltou em casa. Não, dobra um pouco o joelho para agradecer, porque você voltou para casa. Porque eventualmente teria que ter acontecido alguma coisa de errada lá onde você foi. Mas aqui não. Né? O meu amigo mais velho, de 72 anos, é moço. Tá vendo? É complicado. Andei ontem com o filho do meu mano aqui. Até quando ele disse ao Ndinga que ele é meu filho, Ndinga estava a pensar que é filho da igreja. Não, eu sou meu filho dele. Porque você vê, o filho também já é homem, já tem vida dele e tudo. Também está ali a conversar com o pai. Do tipo, de pai para filho, mas naquela situação de partilhar ideias para o bem da família. O Ndinga está falando, estava a pensar que é teu filho da igreja? Não, ele é meu primeiro filho. Nós assim, já repito, mas estou a repetir muito porque eu tenho muitos filhos. Então, nós assim temos muitos filhos. Parece que é aquilo, temos que fazer muitos filhos, depois morrerem 3 ou 4 ainda, outros 4 filhos. Porque você depois não sabe se ele vai atingir a velhice. Mas esse é o drama da Angola. Parece que estamos a brincar. Isso não é brincadeira, são assuntos muito sérios sobre o nosso país. São assuntos muito sérios. Onde você vê um pai que não sabe como sustentar os filhos, se um dos filhos morrer, vai dizer, pelo menos foi descansar. Porque ele já não sabia o que fazer para salvar o filho. Mais velhos têm ido a Luanda, sabem que eu não estou a inventar nada. Estamos a falar coisas sérias. Agora, olhamos para o futuro do país e eu dizia sobre as gerações. A nossa geração que tem responsabilidade de desenvolver o país tem que se unir. Na busca de uma Angola melhor, tem que se unir. Se começamos mais a nos olhar assim, esse que esse é da UNITA, é para sentar via algum da UNITA, outro tem que passar lá porque não dá para cruzar, porque você vai ver, e eu falo herança errada. A gente herdou problemas que não são nossos, porque eu também fui militar, entrei numa guerra, mas eu e alguém
do MPLA, que também é militar hoje da minha faixa etária, temos maior probabilidade de nos entendermos do que os militares mais velhos, porque ganharam ódio entre si sem saber se estavam a se odiar por quê. É por isso que fomos para a guerra. Ódio errado. Então estamos a lutar para a independência. De repente, o colonizador está vos concedendo a independência. Estão me dando independência, vocês agora viram-se mais uns contra os outros. Lutaram por quê? E depois, vais ouvir uma vez com o Payama que vai dizer, não, você se encontra uma cobra e um homem da UNITA, primeiro mata o homem da UNITA com a cobra, vocês depois vão se entender. São os níveis de ódio daquela geração. São os níveis de ódio daquela geração. Atingiram níveis absurdamente errados de convivência. É por isso que depois da independência, Angola se dividiu outra vez. Guerra fratricida. E até hoje, só para verem ao ridículo, não, tem que fazer barulho para reparar. Não fazer esse barulho depois não reparar. Então assim tá bom. Agora não pode mais ter barulho. Então, como eu dizia, os ódios eram tantos que começaram a transmitir os ódios nas outras gerações. Porque era só do tipo, ok, esse é da onde? É da FNLA. A FNLA faz quê? Come pessoa. Esse é da onde? É da UNITA. Da UNITA faz quê? Tem cauda. Esse é da onde? É do MPLA. Do MPLA faz quê? É que são os santos. Os tais santos é que passaram a vida a matar os outros. E hoje temos um país dividido por causa disto. São problemas alheios, nós não temos mesmo nada a ver. Mas é que ficaram e desviaram o país, se calhar do rumo melhor que devia tomar depois da independência. Você vê um partido para se manter no poder, na sua doutrina, teve que inventar uma figura como Menino Ngangula. Aquilo não foi brincadeira. Antes achava-se que era para uma vez, não, aquilo era para alienar as consciências das pessoas. Para tentar inocular na mente das crianças daquela altura, que se vês alguém da UNITA que te pergunta para você, não denuncia a base. Era só esse o objetivo. Só que eles inventaram de tal sorte a história, que meteram em livros do país, mas o Menino Ngangula não existiu. Quem escreveu o livro dele preso? Está a entender? Ele não existiu. Mas houve uma geração que passou a vida a saber que há um herói chamado Menino Ngangula. Foi na escola no domingo. E aí, mais velho, vou lançar mais uma para contra vocês. Aparece um mais velho da vossa idade e diz que foi professor do Ngangula. E sem exagero apareceu na televisão pública de Angola a dizer que ele foi no domingo, porque naquela época transformaram domingo na quarta-feira, então era dia normal de estudo. Vejam até que ponto chegamos. Estão a entender? Apareceu. Isso que está falando é público. Os vídeos estão ali. Isso não. Mas então o senhor que foi professor do Menino Ngangula está a se dizer que estudou no domingo? Sim. Porque nós, naquela altura, os domingos eram quartas-feiras. Estamos pressionados pelo tempo. Eu quero muito sinceramente agradecer a presença de todos, mas pedir, não aceitemos mais que nos dividam por ódios alheios, por medos alheios, por receios alheios. E em Angola chega-se a ponto de meter por rivalidades alheias. Não vão mais nos dividir por causa disso. Olhemos ainda para o que cada um pode contribuir para o país, para o seu desenvolvimento. Aqui tem gente que se formou, tem engenheiros, tem
pessoas de outras especialidades e tudo. Mas é aquilo que eu digo, e o Dr. Savimbi também dizia. Um dos grandes problemas em Angola é a fuga de cérebros. E a fuga de cérebros é grande por quê? Porque não importa a tua qualificação. O que eles precisam tem a ver com o cartão deles. E aquelas pessoas com maior pureza na consciência, ele vai preferir sair do que se vender. E ao não se vender, é um cérebro angolano que sai do país, mas vai prestar conhecimento em outros países. Eu vi antes de ontem um vídeo no Brasil. Há um angolano que foi distinguido há 2 dias ou 3 num estado brasileiro pelas suas qualificações. Mas estão aqui os grandes cérebros, jovens empreendedores. Eu vi também esse pormenor muito peculiar de Paris. É uma cidade muito comercial. Em vez de ficarmos a discutir muito inveja, ainda vamos fazer negócio. Se calhar ganhamos mais do que ficamos a dizer você foi bruxar a tia do fulano, depois não sei o quando. Em Angola também se acusa muito de feitiço. Então, temos que olhar para a nossa unidade como a base. Antes de tudo, somos angolanos. Depois venham as diferenças. Essas diferenças, se calhar, é só do ponto de vista. Em que, mesmo se for no futebol, eu, como muitos sabem, apoio o Real Madrid, mas há outros que apoiam o Barcelona. Mas nem por... E, aliás, eu tenho filhos. E na minha casa, um dos meus filhos é do Barcelona. E ele só ficou do Barcelona porque não queria ser igual de todos nós de casa que estamos a apoiar o Real Madrid. E ele é o penúltimo filho. Imagina os constrangimentos que os mais velhos dele. Ele é do Barcelona. E eu, que sou pai dele, que sou do Real, tenho que comprar a camisola do Barcelona para ajudar. Então, se no desporto é possível, por que na política temos que estar só nos antagonismos? É verdade. Eu sou o pai. E toda a gente sabe o quanto eu sou do Real. Mas quando vou para comprar as t-shirts dos clubes dos meninos, tem que ter uma do Barcelona. E você pergunta, mas filho, diz que não. Eu vi, vocês todos são daí, então eu não queria ser como vocês. E ele tem razão dele. Agora eu tenho que lhe tirar o registro de ser meu filho porque ele escolheu outro clube. Não. Então no desporto dá, na política não dá por ver. É ali. Amanhã, esse encontro, eu até vou aproveitar só para fazer uma foto aqui porque a sala está boa. Esse encontro vai ser muito falado. E eles vão começar mesmo do tipo, quem são os que foram lá? Porque assim para eles, esse Sapinana que veio é um bicho, não podia ser recebido por angolanos na França. Tá vendo? Vamos começar, quem são os que foram lá? Só que vocês aqui têm maior liberdade, porque não depende do consulado para viver. Então vocês nos mandam passear. Essa é a vantagem que é por isso que eu digo. É por isso que eu digo, vocês não aceitem vos denominarem de menos angolanos só porque estão fora. Está vendo? Só porque estão fora em relação a nós que estamos lá. É mentira. Só estão angolanos quanto nós estamos lá. A culpa de vossa paragem aqui é deles que não conseguiram dar o mínimo para vocês se sentirem realizados e se manterem no vosso próprio país. Este é o ponto. O resto são invenções. Mas, ontem mesmo quando chegamos, fomos recebidos no aeroporto e tudo, e reparem, o nosso representante adjunto foi com a delegação executiva e tinha uma bandeira do partido. Vejam os brancos a olhar para a bandeira da UNITA. Do tipo, oh, eles são quem? Tá, curiosos. Exatamente, tá vendo? Porque estão a ver esta bandeira. Se nós aqui fizermos foto aqui ao lado dessa bandeira, vamos começar a dizer, esse já foi da UNITA. Mas não precisa ser da UNITA para vir fazer um encontro, participar no encontro onde nós estamos e falarmos sobre o país. Não precisa necessariamente ser da UNITA. Mas vamos começar a vos dizer, aqueles são da UNITA. É porque estivemos nesse encontro. Esse país devemos rejeitar. Não é para abraçar essa. Não é para abraçar.
Eu sou para abraçar. Abracemos mesmo um país unido. Eu sou, como sabem, da região centro do país. Eu digo centro porque os meus pais são do Ambo e eu fui nascer no Bié por causa da guerra. Então eu me assumo mesmo biene. Então, nós do centro, como todos sabem, na altura em que a UNITA recua, muitas famílias saíram, recuaram. Muitas recuaram inteiras, outras se dividiram. E quando a gente volta das matas em 91, é o reencontro das famílias. Tem famílias que olhando para aquele que está dentro da mata, diz, não, eu não posso ir lá nesse meu... Ele é mesmo meu parente de sangue, mas ele está na UNITA. Mas tem famílias como a minha, que os meus tios, logo que nós chegamos, a primeira coisa que foram fazer, nos procurar, porque os nossos pais saíram efetivamente de lá do Ambo. Antes, quando foram para as matas. Então eles sentiam saudade dos primos, das primas que tinham ido à mata e ouviram que regressaram. E nós ficamos preocupados, mas que você não tem... Não, aqui nós é a nossa família. E a minha família até hoje é unida. E é família do tipo, filhos de 2 irmãos, os nossos avós. E até hoje, significa, a família do pai da minha mãe, toda recuou. O pai da minha mãe tinha uma irmã que não recuou. Então, ela e os filhos dela toda não conseguiram sair, então ficar. Mas quando nos encontramos, eles precisavam ver a mana Helena, porque são os primos que tinham ido. Nos encontramos. Até hoje, eles são da elite, na sociedade. Mas nunca você vai lhe dizer que na festa dela, na casa deles, afinal ela não entra. Você vai se arranjar problema com ele. Ela vai falar, não, ele é meu sobrinho. É filho da minha irmã. Como é que ele não vai estar na festa do irmão dele, que é meu filho? Então meu filho vai se casar, o Sapinana não pode aparecer lá, porque ele é exposto politicamente e é da UNITA? Não, nós não dividimos a nossa família. E até hoje temos essa união. Mas houve famílias que se desmembraram, por razões partidárias. É por isso que eu estou a tocar muito no ponto da unidade. Não aceitemos mais nos dividir por causa de partidos. Você pode até ser do MPLA, o outro ser da UNITA. Consigam estabelecer a fronteira entre os partidos e a família. Não misturem tudo no mesmo saco. O sangue está acima dos partidos. Como é que vou separar o mais velho do teu filho? Está bem. Mas há famílias que atingiram, em Angola, há famílias que atingiram esses níveis. Separaram. Começaram a se olhar verdadeiramente como inimigos. Quando na própria política já devíamos nos considerar adversários. Mas ainda colocamos a inimizade no centro das famílias. E aquilo, há situações graves que nós que gerimos o nosso partido no dia a dia, às vezes recebemos nos relatos. Muitas vezes precisamos sentar com famílias para tentar lhes dizer, cuidado, né? Há limites para tudo. Agora, sangue é sangue. Eu disse a última vez na Assembleia, as mamães da OMA não podem usar roupa verde, deixamos da UNITA. Mas só que a cor verde surgiu antes da UNITA. E ela eventualmente gosta da cor verde. Mas por causa do partido vão lhe dizer, você não usa a cor verde. Ela fica contrariada. Porque ela gosta. Mas não pode. Por quê? Por causa do partido. E o verde é da UNITA? Não, o verde é uma cor. Além da cor é nossa riqueza. É tudo isso, mas estão a ver. Não vai servir só para cobrir. E tem senhoras, eu falei na Assembleia, porque as senhoras vinham lá me dizer, nós estamos proibidas de usar verde. Mas olha aquele vestido verde que a fulana meteu, estava lindo. Mete também. Não podemos. Oh meu Deus. A cor não é do partido. Eu assim não posso meter roupa preta, vermelha, senão vão falar do MPLA. Eu sou do Flamengo no Brasil. E o equipamento do Flamengo
Para a minha sorte, o meu azar é exatamente preto e vermelho. E eu tenho e uso essas camisolas. E tem gente que tipo vai lá no meu posto. Mas ver com a camiseta do Empla. Não, isso aqui é do Flamengo. Eu apoio o Flamengo. Não confundam as coisas. Mas a nossa situação é tão grave, mas tão grave, que atingimos essas linhas. Mas pronto, eu vou terminar, para não constranger muito aqui a organização, talvez já estão, até o mais velho que estava de capela, que estava já satisfeito comigo, agora já está me olhando por cada hora. Então, tenho que terminar. Mas agradecendo do fundo do coração. É verdade que tecnicamente não se poderia dizer, mas por uma questão de humildade eu tenho que dizer, e eu peço desculpas ao menino. Eu tenho que pedir desculpas pelo atraso que houve no início da nossa atividade. Os comunicólogos dizem que não se pede desculpas pelo atraso e tudo, mas eu estava a discutir isso ontem com o mais velho também. Eu sou muito rigoroso no tempo. Só que hoje aconteceram situações que não dependeram de nós, nos atrasaram um bocadinho. Espero que nos entendam na situação desse tempo que perdemos até chegar aqui. Coincidimos com o espetáculo do Fali, o engarrafamento, tá, parece uma coisa. Eu comecei a perguntar aqui o Manuel, mas afinal Fali é que é aqui? Porque não é possível, a cidade está entupida, porque dizem que é espetáculo do Fali. Eu disse uma vez, eu não gosto de atrasar. Agora vamos fazer como? Mas eu daria chateado também, porque já falamos isso ontem, quando estávamos a consertar. Mas a culpa não foi mesmo do Dinga, só que ela não explicou bem. Então, aceitem os nossos pedidos de desculpas pelo atraso. Não foi por nossa vontade. Foi por uma situação. Estava bem chateado, hein, Cota? Não, é por isso que eu disse que tecnicamente não é recomendável, mas eu estava me sentindo mal que não podemos pedir desculpas. Alguns não gostam de falar. Nós estamos na França e aqui somos rigorosos mesmo com horário. Felizmente eu digo, apesar de estar em África, Obrigado. acho que estou com o coração europeu nesse aspecto, eu sou rigorosamente. Tivemos a vida a correr aqui. Exatamente. E repare, eu sempre digo isso até no partido, porque sou dos maiores organizadores de grandes atos do partido. Mas até os atos grandes eu começo na hora marcada. A polícia de Luanda fica atrapalhada, mas a lei diz 13h30, eu 13h30 parto a marcha. E a polícia fica, mas eu quê? Não, 13 em ponto eu saio. Tenho por cima de mim mais de dezenas de multidão lá atrás, até os secretários municipais sabem. Ele vai começar na hora que marcou. Então ele próprio também se mobiliza e diz, nós é que devemos ir antes, porque quem atrasa somos nós, ele não atrasa. Então, hoje, em Paris, na França, na Europa, ter uma experiência dessa me deixou constrangido e não podia. Muito importante. Não pedir desculpa por esse momento, porque por acaso eu sei que a gente que chegou mesmo cedo às 13 e tudo, e acho que nós levamos mais de 2 horas para atravessar a cidade do ponto onde ela está aqui. Ficou difícil, ficou mesmo difícil. E pronto. E depois aqui também, né? Não dá dar um bairro no centro da cidade. O carro só tem que andar 30 horas. Se você ultrapassa o 30, o carro é que está te apitar mais. Hoje vamos ser mal falados. Eu disse, mas esse pim-pim, eu disse, não, estamos a passar a velocidade permitida. Né? Num ponto permite até 50, no outro até 30. E repare, é já o próprio carro que te alerta. Nós assim estamos a passar 120 na cidade. Eu estava a dizer, João Lourenço parece que passa 180 pela igreja da cidade. E aqui afinal até os carros estão já programados só por via de satélite, ok? Quando está aí naquele perímetro a velocidade, aqui. 135 carro de cimento, na banda. É por ali. E é para dizer que não foi um atraso voluntário ou porque queríamos, não. Tivemos essa coincidência com a presença do Fali e, infelizmente, submeteu-nos mesmo. Ele me apanhou às 11 horas, só para terem noção. Foi difícil. Eu comecei a dizer,
Paris também às vezes tem engarrafamento, mas hoje mesmo. Então, muito obrigado a todos pela atenção dispensada. E um forte abraço. Estamos sempre juntos.